2 médicos são presos em mais uma fase da Operação Lama Cirúrgica no Espírito Santo. A investigação apura a venda de materiais cirúrgicos reutilizados. Um dos profissionais seria o líder da empresa Golden. Até um grupo de WhatsApp foi criado para facilitar a conversa dos suspeitos. Dono de quiosque é arrastado por carro de cliente. Ele foi cobrar a conta que o homem saiu sem pagar, só não caiu do veículo porque segurou no capô do carro. Governo anuncia aumento no valor do ticket alimentação dos servidores do Estado. O governador Paulo Artung também fez a prestação de contas na Assembleia Legislativa. Mais de 1.500 multas de trânsito foram aplicadas em Vitória só em janeiro desse ano. Os motoristas devem redobrar a atenção. Índios fecham rodovia em protesto no norte do estado. A manifestação foi para reclamar de falta d'água. Adolescente é apreendido acusado de assaltar motoristas de aplicativo em Vila Velha. O menor se passava por mulher para atrair as vítimas. E atenção motoristas, boletos do IPVA não serão mais enviados pelos Correios. O acesso à conta será feito pela internet. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A prisão de 2 médicos ortopedistas durante mais uma fase da Operação Lama Cirúrgica, que investiga a venda de materiais cirúrgicos reutilizados. Um dos médicos detidos, de acordo com a investigação, seria o líder da empresa Golden. Rodrigo Souza Soares, de 44 anos, e Marcos Robson de Cássia Alves Júnior, de 37, foram presos na manhã desta quarta-feira em Vitória. Segundo o NUROC, os ortopedistas estariam ligados ao esquema que fornecia materiais cirúrgicos descartáveis reutilizados como se fossem novos. Os 2 são membros da Golden Hospitalar, empresa que importava os produtos dos Estados Unidos. A fraude acontecia nesse processo, quando os materiais eram esterilizados aqui no Brasil e revendidos. Rodrigo seria o líder da Golden Hospitalar e chegou a capitalizar R$200 mil para fundar a empresa fraudulenta, como mostram esses contratos. Durante os trabalhos foi constatado que o Dr. Rodrigo ele realizava atividade decisória dentro do grupo. Então, alguns conteúdos que foram coletados na primeira operação, mediante autorização judicial de busca e apreensão, foram submetidos à análise e nesses conteúdos a gente tinha conversa por exemplo, de aplicativo de mensagem instantânea, onde se combinavam reuniões, onde se marcavam encontros, onde se falava de recebimento de valores, onde, em linhas gerais, se caracterizava que ele exercia atividade de direção desse grupo. Marcos Robson, que operava em hospitais da Grande Vitória, teria recebido quantias em dinheiro da empresa referente à realização de procedimentos cirúrgicos. Em conversas registradas em um aplicativo de celular, a polícia encontrou indícios desses pagamentos. Nesta aqui, o ortopedista é informado que o dinheiro estava com outro sócio da Golden. No grupo de conversas fundado em outubro de 2015 por Rodrigo, estavam os outros envolvidos no esquema: Marcos Roberto Krolinstein e Gustavo Deres Chagas, detidos na primeira fase da operação. Rodrigo chega a marcar um encontro com eles para falar de negócios. Já em julho de 2016, a mensagem é de comemoração pela criação da Golden Hospitalar, que, segundo Rodrigo, demorou 9 meses para nascer. A polícia também encontrou textos onde Rodrigo demonstra poder administrativo e fala sobre desconto dos produtos a serem negociados. Nessa foto postada em uma rede social, todos os investigados na lama cirúrgica aparecem reunidos. O enfermeiro Thiago Wine, detido na primeira fase da operação, não aparece na imagem, mas é citado durante as conversas do grupo em uma outra oportunidade. Em agosto de 2017, Thiago teria falado sobre valores e números de equipamentos vendidos, o que deixou Marcos apreensivo. A quarta fase da lama cirúrgica foi apenas mais um passo em uma operação que está longe de acabar. O NUROC ainda vai investigar a
participação de outros hospitais particulares e também o envolvimento de empresas de distribuição de produtos de saúde, que tem sede na Serra, em Cariacica, Vila Velha e Vitória. Não está descartada a participação de outros profissionais da saúde no esquema ilegal. Tem muitos caminhos a serem percorridos. Como eu falei, é uma investigação de segmento. Nessa primeira fase, a gente buscou esgotar as informações que esclareciam a estrutura social, mas ainda falta a gente percorrer alguns caminhos, né? Quem se correlacionava de uma forma indireta com essa empresa, quem foi vítima dessa empresa, enfim, coisas nesse sentido vocês podem imaginar que nós vamos buscar. O advogado Frederico Pimentel, que defende o médico Rodrigo Santos, disse que vai analisar o inquérito e recorrer. O advogado Paulo César Amâncio, que defende o médico Marcos Robson, afirmou que vai pedir a revogação da prisão. O Conselho Regional de Medicina disse que apoia desde o início a Operação Lama Cirúrgica. Abriu sindicância para apurar o possível envolvimento dos médicos até o momento denunciados pela operação e vai pedir ao NUROC informações para serem anexadas à sindicância. Dono de quiosque é arrastado por carro de cliente. Tudo aconteceu depois que ele foi cobrar a conta que o homem saiu sem pagar. As marcas dos braços do Paulo ainda estão no capô do carro. Este dono de quiosque foi arrastado deste jeito por um motorista que tinha acabado de tomar cerveja no estabelecimento e saiu sem pagar a conta. Vim na frente do carro e falei, rapaz, abre o vidro pra gente conversar, porque eu dei a volta. Saí do quiosque, tinha que passar na frente do carro dele. Aí não para, ele começou a acelerar o carro. Falei, rapaz, para que isso, cara? Uma contazinha, eu nem sabia o valor, na verdade, então. Porque eu só cheguei naquele momento, não sabia o valor. Falei, não, vai, abre o vidro pra gente conversar, você paga a conta, tudo certo. Aí ele ameaçou o carro, nisso que ele acelerou mais forte, aí eu pulei na frente, porque eu fiquei com medo, não tinha outra opção. Eu tava na frente do carro, andava lá pro lado. Aí segurei ele rapidinho e aí nisso ele acelerou com o carro. Você ficou no capô do carro? No capô do carro e ele acelerando, fazendo zigue-zague o tempo todo. E os transuentes do calçadão pedindo para parar. Os donos de quiosque pedindo para parar. A confusão aconteceu hoje, pouco antes das 10 horas da manhã, na orla de Itaparica, em Vila Velha. O motorista só foi parar cerca de 500 metros depois porque o trânsito engarrafou. Neste momento, uma viatura da guarda que já tinha sido acionada flagrou o condutor e mandou ele voltar com o carro para o estacionamento em frente ao quiosque. Esse homem e essa mulher sentaram no quiosque do Paulo porque, na verdade, eles vieram conversar com o proprietário do quiosque vizinho por causa de uma dívida antiga. Em certo ponto da conversa, eles se irritaram e resolveram ir embora sem pagar a conta. Foi aí que o Paulo resolveu ir até o veículo para fazer a cobrança. Este vídeo mostra o motorista e uma mulher com quem estava. É o momento da conversa com a dona do quiosque vizinho sobre a dívida antiga. O homem se irrita e bate na mão de quem filma. Logo depois, os dois saíram e foram para o carro. Paulo conta a história agora, mas na hora confessa que ficou assustado. Mais do que um sufoco, desesperador. Eu nunca passei por uma situação essa. E olha que eu já tive outros empregos onde a minha vida em alguns momentos ficou em risco, mas nunca passei um sufoco dessa forma. Bom, o caso foi registrado na delegacia e agora a polícia vai investigar o fato. Adolescente suspeito de matar motorista de aplicativo durante assalto em Vila Velha é apreendido. O menor criava um perfil de mulher para atrair as vítimas. O material foi apreendido na casa de um dos suspeitos, um menor de 16 anos. Ele e Felipe Henrique Santos, de 18, são suspeitos de roubarem pelo menos 11 condutores em Vila Velha. Felipe está foragido. A polícia conseguiu chegar até o menor através de uma investigação da Delegacia Patrimonial. Segundo a polícia, os bandidos se passavam por mulheres, faziam os cadastros nos aplicativos com nomes femininos. Quando o motorista chegava, eles alegavam que a namorada de um deles tinha solicitado o serviço, mas ela não iria embarcar. Temos relatos que eles empregaram arma de fogo em alguns roubos, eles utilizavam uma popular gravata, né, imobilizavam o motorista. Quando o carro ainda estava em movimento, o motorista ficava imobilizado e eles aproveitavam essa situação, roubavam os pertences com mais facilidade e se evadiam. Em alguns relatos também a gente tem alguns relatos também que eles subtraíam a chave do veículo
para que o motorista ficasse com o carro imobilizado na via e não pudesse buscar auxílio. Um levantamento mostrou que de novembro do ano passado até fevereiro deste mês, o número desse tipo de crime aumentou. Diante desse grande número de registros que foram gerados, a gente começou a fazer as investigações. Durante as investigações, a gente identificou esses elementos. No dia de hoje, a gente deflagrou a operação no bairro Jockey de Itaparica. Na residência do adolescente, a gente o encontrou, o apreendeu e também nós apreendemos alguns objetos dentro da residência que são de vítimas que foram roubadas por eles. A Polícia Civil continua em busca de Felipe. A possibilidade do envolvimento deles na morte de motorista de aplicativo na semana passada em Jockey de Itaparica não está descartada. Como o fato foi no município de Vila Velha, pode ser que ocorra, pode ser que tenha sido eles, mas depende, como eu disse, da apuração da outra unidade. Quem tiver informações que possam ajudar a localizar o suspeito, ligue para o Disque Denúncia 181. Uma boa notícia para os servidores estaduais. O valor do ticket alimentação vai ser reajustado. O anúncio foi feito pelo governador Paulo Artung durante a prestação de contas na Assembleia Legislativa. O governador Paulo Artung iniciou a sessão fazendo um resumo dos últimos anos à frente da liderança do Espírito Santo para os 30 deputados estaduais que compareceram à sessão de prestação de contas. A gente fala sem meias palavras, a gente fala olhando no branco do olho das pessoas e da realidade. Falta dinheiro para terminar a Leste-Oeste? Não. Todo mundo sabe que quando eu estou à frente do governo, uma obra só se inicia se tem dinheiro em caixa para começar e para terminar. Eu estou vendo as instituições nacionais reconhecer o nosso trabalho aqui. Eu recebo isso com humildade. Quem deu nota 10 ao Espírito Santo em transparência e controle foi Paulo Artung. Paulo Artung respondeu perguntas feitas pelos deputados relacionadas a investimentos nas áreas da educação, da segurança pública, do meio ambiente, sobre o trabalho para o retorno da empresa Samarco, medidas para combater a violência contra a mulher e o enfrentamento da crise hídrica no Espírito Santo. Nesse tema de violência contra a mulher, a fotografia do nosso estado nos envergonha. O auge da sessão foi o anúncio feito por Paulo Artung relacionado aos funcionários públicos do estado. O valor do ticket alimentação dos servidores será reajustado em 36%, passando de R$ 220 para R$ 300. Eu sou Paulo Artung, filho do seu Paulo da Mobiliadora Canaã, nasci na roça, né? Sou 3 vezes governador do Espírito Santo, ganhei a eleição em primeiro turno, sabe? Com muita humildade, com ideias, eu sou uma pessoa de ideias, tem propósitos. Tem gente que concorda com o que eu penso, tem gente que discorda, eu respeito todo mundo. Eu sou filho de Dona Lília, que deve estar até nos assistindo agora, mando um beijo, filho de Dona Lília e respeitador. A data do reajuste ainda deve ser definida. De acordo com o planejamento estratégico do Estado, para este ano, a previsão é de investimentos da ordem de R$ 1 bilhão. Motoristas que circulam na capital devem redobrar a atenção. Os guardas de trânsito estão de olho e agora em março a linha verde exclusiva para ônibus vai começar a funcionar. Só no mês de janeiro foram mais de 2.500 multas aplicadas. O secretário de Transportes diz que é preciso mais educação dos condutores para evitarem as multas e também fazer um trânsito seguro. O trânsito é composto de um tripé. Que tripé é esse? O primeiro tripé é sinalização, ou seja, a via precisa estar devidamente sinalizada para orientar o motorista. A segunda parte do tripé é a educação, e nós fazemos um investimento constante nesse processo, em especial com as crianças, para formar os novos motoristas. E o terceiro é a fiscalização, ou seja, a fiscalização faz parte do trânsito, não só aqui em Vitória, como no Brasil inteiro, em todo lugar do mundo. Entre as infrações campeãs estão estacionar em local proibido, dirigir segurando o celular e não pagar o rotativo.
Essa última foi a campeã de janeiro deste ano, com 804 multas. E esse número de multas na capital pode aumentar a partir da segunda semana de março, porque além dos guardas municipais de trânsito, essas novas câmeras instaladas aqui na Avenida Dante Michelini também vão flagrar os motoristas infratores. A linha verde é a faixa da direita da pista que segue no sentido Praia do Canto, Jardim Camburi, na orla. A multa neste ponto é de R$ 88,00 e rende 3 pontos na carteira. A ideia é que haja respeito dos motoristas com todas as regras, desde trafegar na faixa exclusiva a passar no sinal vermelho ou excesso de velocidade. Antes de qualquer processo punitivo da fiscalização eletrônica que vai acontecer ali, nós teremos um exaustivo processo de educação. A equipe de educação para o trânsito vai ficar lá, depois que ela começar a operar por pelo menos 30 dias, distribuindo panfletos, explicando o funcionamento da via, e só após nós termos o sentimento, a sensibilidade de que já passamos por um processo educativo para os motoristas, aí sim as câmeras vão começar a fiscalizar. E agora mais uma para os motoristas. Os boletos do IPVA terão que ser impressos direto do site do Detran. Antes a cobrança chegava pelos Correios. Em poucos segundos e com alguns cliques, Jairo já emite o boleto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA, comodidade que não tem preço. Quem tem facilidade de computação, de computador, de internet, vai ficar uma mão na roda, mas quem não tem vai ficar complicado, se não tiver outro jeito de pagar. Pois é, de acordo com a Receita Estadual, a partir desse ano, os boletos não vão mais chegar pelos Correios. O contribuinte terá que imprimir a conta pela internet, direto no site do Detran. A gente tinha um volume grande de correspondências que eram devolvidas com recuso ou com não entrega aos contribuintes. Isso fez, seguindo inclusive uma tendência nacional, com que nós adotássemos como procedimento a emissão do boleto exclusivamente pela internet. No Espírito Santo existem mais de 900 mil carros e cerca de 430 mil motos. É o que aponta o levantamento mais recente, feito pelo IBGE. Qualquer veículo motorizado tem que pagar o imposto. E esse ano tem uma notícia boa: o IPVA chegou para os capixabas com uma queda no valor de mais de 3% em relação ao ano passado. E a variação foi por conta da desvalorização dos veículos. E isso vai proporcionar ao contribuinte provavelmente um valor menor do IPVA a pagar em relação ao ano passado. O licenciamento e o seguro DPVAT também já estão disponíveis para emissão no site, porém, eles só podem ser pagos em cota única. Por isso, a hora é de organizar as contas. Segundo o subsecretário, todo o dinheiro arrecadado com esses impostos são investidos principalmente para as áreas de saúde, educação e também a segurança pública. Muitas pessoas imaginam que o IPVA é voltado para a manutenção de vias. Esse recurso do IPVA ele não tem essa destinação. Primeiro que 50% da arrecadação do IPVA pertence ao município em que o proprietário do veículo reside, onde o veículo está emplacado. Metade é do município. Os outros 50% que ficam com o Estado são utilizados na educação, na saúde, ou seja, temos todo esse gasto. Saúde, educação, segurança, investimentos e custeio da máquina pública. Para imprimir o documento, acesse detran.es.gov.br. E a seguir, índios fecham rodovia para reclamar de falta d'água. Há 6 dias, o abastecimento foi interrompido na aldeia. A gente já volta. Índios fazem protesto no norte do estado. A manifestação aconteceu na rodovia ES-010 em Aracruz. Os indígenas fecharam a rodovia para reclamar de falta d'água. Há 6 dias, o abastecimento teria sido interrompido na aldeia Boa Esperança. Motoristas tiveram que ter paciência. O protesto só foi encerrado depois que um vereador do município entrou em contato com a empresa responsável pela distribuição de água. A empresa informou que uma equipe será enviada ao local para resolver o problema. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e até amanhã.